Fala, rapaziada. Queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre ontem, né? Teve a entrevista do presidente Jair Bolsonaro, né, no Jornal Nacional. E eu queria falar um pouquinho, cara, porque eu fiquei meio, como é que eu posso dizer? Fiquei um pouquinho assustado, assim, né, com o que eu vi ali, né? Porque eu já tenho mais ou menos, confesso pra vocês, uns 12, 14 anos que eu não vejo TV aberta, tá? Então eu gosto muito de... tá com barulho aqui do lado, mas porque a moça tá limpando a casa aqui, né? Desde a faculdade, assim, mais ou menos, quando eu comecei a ver mais YouTube, né? Ver mais rede social. Tava no comecinho de rede social, na verdade, né? Mas YouTube eu já vi um pouquinho, tava bem no início ainda. E eu vejo muito documentário, né? Então eu gosto muito de ver History Channel, Discovery. Eu confesso que eu gosto muito de ver desenho também, tá? Futebol, esporte eu vejo muito. Mas eu não consigo mais ver essas coisas na mídia tradicional, né? Então eu não consigo... Pô, tem 14 anos realmente, 12, 14 anos, que eu não vejo uma Globo, uma Record, um SBT, entendeu? Eu não consigo mais ver, não acho que me agrega nada, assim, né? Eu acho que eu aprendo muito mais com o YouTube, por exemplo, com influencers no YouTube, com pessoas explicando no YouTube ali, são palavras mais claras, mais simples, mais verdadeiras também, né? E aí, cara, eu acabei acompanhando as entrevistas do Jair Bolsonaro, tanto no Flow, né? E quanto no Rica Perrone, no Cara Tapa lá. E, cara, a gente vê uma diferença brutal, assim, né? Da forma de entrevistar. Como os entrevistados ficam mais relaxado, mais tranquilo, como o entrevistador ali, no caso, nos podcasts ali no YouTube, eles sabem entrevistar, né, cara? Eles deixam a pessoa falar, eles fazem a pessoa se sentir à vontade, né? E aí você consegue pegar muito mais coisa dessa pessoa, né? Muito mais informações desse entrevistado. Então, assim, você vê uma diferença brutal, cara, porque eu me assustei quando eu vi ali que eu coloquei na Globo para ver, né, essa entrevista do Bolsonaro. Parece que os apresentadores querem aparecer mais do que o entrevistado. Pô, quando eu me lembro de quando eu via essas emissoras, cara, parece que eles não mudaram nada. É assustador, assim, as coisas não... Parece que eles não evoluíram, né? Eles não evoluem e continuam do mesmo jeito. E aí, por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês, né? Pela forma como eu fiquei assustado, que eu tomei um choque ali, né, naquilo, na forma como aconteceu ali, né? Eu vi muito mais falas do William Bonner e da Renata do que do próprio entrevistado, né? E isso é ruim demais. Tipo, pô, você fica, cara, isso daí, esse tipo de mídia que traz informações para tantos brasileiros. Hoje eu acredito que não seja mais para a maioria dos brasileiros, mas para tantos brasileiros, né? Muita gente ainda vê as coisas que estão ali e acreditam naquilo ali, né? De forma distorcida, de forma completamente equivocada em várias coisas, né? Por exemplo, trazendo para o nosso lado aqui de investimentos, de economia, quantas vezes eu vejo meus seguidores me mandando mensagem porque viram na Globo, ou na Record, ou qualquer outro lugar aí, falando de empresas, por exemplo, viram que a Magazine Luiza vai quebrar. Aí eu pergunto por quê? O que aconteceu? Eles estão sem caixa, eles não conseguem mais vender, eles estão realmente querendo fechar? Não, é porque eu vi no jornal que as ações da Magazine Luiza caíram 80%. Cara, você fica... Pô, mas eles só falaram isso, mais nada. Aí tu pede pra pessoa pegar no YouTube, procurar alguém. Cara, no YouTube você botar lá Magazine Luiza, último balanço, vai ter gente a rodo explicando o que realmente aconteceu, passo a passo. Vídeo de 5, 10 minutos, entendeu? Em 5, 10 minutos você entende o que está acontecendo, né? E nessas mídias não tem isso. Então, assim, eles pegam e falam, o Brasil está caindo a economia. Mas por quê? Porque o dólar aumentou, porque a bolsa caiu, então isso tira os investidores estrangeiros. Tá, mas, pô, como assim? Só isso, então? Vocês estão falando só isso. A bolsa caiu, o dólar subiu. É basicamente isso. Mas e os resultados das empresas? Como é que estão as empresas? A própria Petrobras. Cara, se olhar lá, foi um escarcéu falando da troca de presidente da Petrobras. Nossa, agora a Petrobras vai afundar, a Petrobras não sei o quê. Cara, a Petrobras está dando recorde de lucro. Então, isso daí é ruim para o Brasil? Uma empresa dá recorde de lucro, paga muito mais imposto do que pagou durante 10, 15 anos atrás. Em 1, 2 anos, está pagando muito mais imposto. Isso é ruim para o governo? Isso é ruim para o brasileiro?
né? O governo ganhar mais imposto com isso daí, porque uma empresa está melhor, tá lucrando mais. Isso beneficia o Brasil, beneficia os acionistas, beneficia a população brasileira, tá? Isso não tem só coisa ruim, né? Tem coisa boa também nisso daí, que deveria ser mostrado. Ainda mais para uma mídia que realmente chegue em uma população mais carente. Aí a gente sabe que muita gente ainda usa da mídia tradicional como fonte de informação, né? Mas aí você vai pegando vários anos, né? Vários anos, várias vezes você vai pegando. Poxa, os seguidores vêm aqui, falam comigo, aí eu vi essa notícia no jornal. Aí tu pega lá a notícia, olha, você toma um susto assim, né? Cara, não é isso, com certeza. Então você vai pegando uma, duas, três vezes, vai checando, vai olhando no YouTube, vendo como é que funcionam as empresas ali, o que está acontecendo com as empresas, qual a explicação da economia, né? O que está acontecendo na economia. E aí você começa a perder a credibilidade desses jornais, cara, da mídia tradicional, né? Então você começa a não querer mais ver essas mídias porque realmente não te agregam nada. Você vai ver aquilo ali para você ter que buscar em outro lugar, né, em outra fonte. Hoje nós temos informação em rede social, e principalmente no YouTube, que eu acho que é a maior fonte de informação que tem hoje, talvez no mundo, né? Cara, tem muita gente boa ali, muita gente fazendo um trabalho muito melhor do que essas mídias tradicionais, né? Então eu queria deixar esse recado aí pra vocês, né? Cara, não se prende nisso daí, em mídia, desse jeito, porque realmente a gente vê que eles não mudaram nada, isso não agrega nada, tá? É muito melhor, foi muito melhor, e, pô, todos os presidenciáveis aí que forem em podcasts, tipo como foi o Flow, tipo como faz o Rica Perrone, você tira muito mais informação, você acaba tendo mais credibilidade com eles do que com essa própria mídia, né? Então, assim, mais uma vez, trazendo pro nosso lado aqui, pros investimentos, cara, quando tiver alguma dúvida aí, você vê um negócio assim, cara, que tá todo mundo falando, tá na mídia, tá não sei o quê, cara, para um pouquinho, pensa, respira, entendeu? Não vai nessa onda aí, porque realmente é bem complicado acreditar nessas coisas que eles estão botando aí, é muito difícil mesmo, né? E eu vou dar um exemplo básico aqui, né, do que eu ouvi, de uma coisa que eu ouvi ontem que, cara, realmente me pegou muito forte ali, né? A entrevistadora lá, ela falou a parte do fica em casa se puder, né? E eu tenho um restaurante, né? E, cara, eu bati nisso o tempo todo, era o tempo todo o pessoal falando fica em casa, nunca teve esse se puder. Meu restaurante foi fechado, eu não podia abrir, eu fiquei realmente mais de um ano ali com restrições, foi muito difícil, qualquer comerciante aí sabe disso, né? Eu aqui na minha cidade, vi reportagem nas redes sociais, né, nos cortes que tem, da afiliada da Globo aqui, por exemplo, aqui em Vitória, que eu moro em Vitória, né, falando, por exemplo, que não estavam respeitando o lockdown, que as pessoas não estavam ficando em casa, que 40% só das pessoas estavam ficando em casa, que 60% estava na rua. E, cara, eu tenho um restaurante, né? Meu restaurante é na rua e meu faturamento na época caiu 90%. Eu tenho uma padaria do lado que caiu 80%. O dono conversando comigo, né? 80%, 70%. A gente olhava, era visual. Você olhava na rua, não tinha ninguém. Era vazia a rua, né? Então, assim, como que eles falam um negócio desse? Como é que eles têm coragem? Eles acham que a gente é trouxa, né? Que a gente é bobo para acreditar num negócio desse. É uma coisa absurda, assim. Não tem condição deles fazerem isso, né? Pô, você falar que tem 60% de pessoas na rua, sendo que meu negócio sempre teve um faturamento linear, do nada caiu 90%, cara, é óbvio por matemática aí que não tem 60% de pessoas na rua, né? É óbvio, entendeu? E visualmente você notava isso tranquilamente, né? Provavelmente não foi só aqui, foi em vários lugares, principalmente em cidades grandes, né, onde a mídia chega e tal. Então isso daí dava pra ver tranquilamente, assim. Então, pô, a pessoa agora, depois de 2 anos, que tá com pandemia ainda, como eles falam, né, e falar, na época foi fique em casa se puder, pô, bicho, você realmente fala, caramba, eles não mudaram nada, você perde totalmente a credibilidade nesses meios de comunicação, né. Então, assim, hoje em dia, cara, aconteceu alguma coisa, apareceu alguma coisa ali, checa, mano. Vai no YouTube, vai na rede social, vai no Google, procura alguma fonte melhor aí, porque vai tem muito mais gente melhor fora dali, né, fora dessa bolha, do que nessa bolha, tá bom? Então eu queria falar com vocês isso daí foi a minha impressão que eu tive ontem, assim, eu realmente fiquei assustado,
vou continuar sem ver, né? Já tô há 14 anos, 12 anos sem ver mídias tradicionais e realmente eu vejo que eu não perdi nada, então não me interessa em nada, não me agrega nada aquilo ali, tá bom? Só queria deixar essa impressão minha aí pra vocês, né? E mostrar pra vocês aí que tem informação, cara. Procure informação, principalmente sobre economia, que vocês vão achar e muito melhor do que nesses lugares aí. Valeu!